Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, a paz incondicional que vem dele. E eu quero falar do amor de Deus, do amor que Deus tem por você, por mim, por toda a humanidade. Falar do amor de Deus é falar do amor que o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, tem por nós. O Deus tão soberano, tão grande, tão afável, tão doce, tão perfeito, e que nos ama. Apesar de ser tão grande, que as nações para ele são comparadas a um pingo que cai de um balde de água. E mesmo assim, esse Deus tão imenso ama você, cuida de você e quer salvar você. Entenda o amor de Deus. Deus não precisa do nosso amor por Ele. Mas Ele nos amou quando éramos inimigos de Deus. Quando não conhecíamos a Deus. Ele já nos amava. Ele sempre amou você. E Ele sempre cuidou de você. E nos momentos difíceis, como um bom pai que leva o filho para o médico, que o filho está doente, correndo risco de morte, e ele leva aquele filho para o médico com o coração na mão. E chegando ali, o médico prescreve um remédio amargo, uma injeção que dói. Vou falar de uma injeção que dói muito, Bezetacil. Mas o bom pai, quando sabe que o filho precisa tomar uma injeção de Bezetacil, ele não pensa duas vezes. O médico prescreve e ele procura de toda forma aliviar o filho naquela dor que o filho precisa passar para ser curado. E esse é o amor de Deus. Ele vai e permite que você passe por uma tribulação, por uma enfermidade, por uma dificuldade financeira, por um problema familiar. Mas Ele está ali do seu lado. E Ele permite, porque você espiritualmente precisa para não perecer. E Ele foi mais longe. Ele amou o mundo. E esse mundo que eu estou falando não é o pecado, não. Ele amou o homem. O ser que Ele criou. De tal maneira que enviou o seu filho para se entregar, pagar o preço dos nossos pecados, porque o preço do pecado é a morte. Então, ele morreu por você e por mim, para que nós tivéssemos a vida eterna. Você vai encontrar
no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 3, no versículo 16. Esta palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que estava com ele antes da fundação do mundo. E ele enviou este Filho para que todo o que nele crê, naquele Filho que ele enviou, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe que amor lindo, incondicional. E Jesus, quando veio ao mundo, ele trouxe o amor de Deus, porque ele intercedeu por aqueles que estavam pregando ele na cruz. Isso é amor. Isso é amor incondicional. Porque nós, em nossa fraqueza humana, nós amamos com muita facilidade as pessoas que nos amam, as pessoas que nos agradam. Mas o nosso Deus, ele nos amou mesmo quando estávamos desagradando a ele. Que amor lindo! Que amor é esse? Tem um louvor que diz isso. Que amor é esse? O amor de Deus é o amor perfeito. E este amor está disponível para você. Este amor é real. O amor que Deus tem por você é real. Se você está enfrentando hoje um problema sério, lembre-se, você não está só. O Pai está carregando você nos braços. Está cuidando de você para que esse remédio amargo ou doloroso que você tenha que enfrentar agora tenha o alívio da presença dele. Tenha a ação dele. Ele age nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Ele age como um bom pai, como um pai perfeito. E ele está dizendo hoje para você que ele ama você, que você não está só. Neste problema que você está enfrentando, ele está carregando você nos braços. Ele está cuidando de você. Que amor maravilhoso, o amor de Deus. Falar do amor de Deus. Falar do amor do Criador de todo o universo. Simplesmente ele ama você. O autor da vida, ele se entregou por você através do seu Filho, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembre-se, tem uma diferença entre Senhor e Salvador. Ele faz essas duas coisas na sua vida quando você se entrega a ele. Se entregar ao Filho de Deus é se entregar a Deus. Porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai
senão por mim. Então, para você chegar até o Pai, você precisa passar por Cristo. Você precisa lembrar que uma daquelas gotas de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramada na cruz do Calvário, foi pagando o preço dos seus pecados. E todo aquele que crer nisso não perece, mas tem a vida eterna. Vida eterna com Ele. Então, quando Ele entregou o seu Filho unigênito, Ele nos abençoou com a eternidade. Com a queda de Adão, nós fomos condenados à morte eterna. Quando Adão pecou, nós caímos na maldição da morte eterna. O primeiro Adão pecou, caiu na tentação e nos separou da vida. Mas Deus, no seu infinito amor, não desistiu de sua criação, da humanidade. E daí ele enviou o segundo Adão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, porque quando você entrega a vida para Ele, você precisa de ouvir a voz dele em suas decisões. Naquilo que você fazia e que quebrava a cara, porque você não tinha um Senhor para orientar você. Mas quando você disse sim, eu quero esse Jesus para mim, ele se tornou Senhor de sua vida. E ele passou a habitar em você. E ele salvou você. Porque ele pagou o preço do seu pecado na cruz. Então ele é Salvador e Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele estava na glória com o Pai, feliz da vida, usufruindo da glória do Pai. Mas por amor a você, ele aceitou a missão do Pai, que por amor a você enviou esse Filho, que se fez homem, que habitou entre nós e que nos revelou do amor de Deus, do amor do Pai. Hoje eu estava lendo uma passagem que ele disse que ele não teria feito nada do que ele fez, dos milagres que ele fez, se o Pai não estivesse com ele. E isso para os fariseus foi blasfêmia. Porque no sábado ele curou. Ele curou um homem que fazia 38 anos que era paralítico e que tentava chegar nas águas, naquele lugar onde havia um movimento, um anjo do Senhor. Ele ia e agitava as águas. E o primeiro enfermo que tocasse nas águas que o anjo havia agitado era curado de toda e qualquer enfermidade. Porque não tem nenhuma enfermidade incurável diante
do Criador, porque ele fez o homem. Ele sabe como ele fez o homem. E ele é o médico dos médicos. E ele enviava o anjo por misericórdia. Ele enviava o anjo para agitar aquelas águas. E o primeiro que tocasse nas águas agitadas pelo anjo era curado. Mas havia um homem que há 38 anos era paralítico. E o nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima daquele homem, cheio do amor do Pai. E quando ele olha para aquele homem, ele pergunta àquele homem: você quer ser curado? E ele disse: sim, eu quero. Mas todas as vezes que o anjo agita as águas, alguém vai na minha frente e toca nas águas e eu permaneço enfermo. E o Senhor Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo que estava diante daquele homem, curou aquele homem no sábado. E ele disse: agora pegue a sua cama e vá. E ao pegar aquele leito que há tantos anos aquele homem estava com ele ali naquele sofrimento, alguns fariseus viram aquele homem no sábado carregando o seu leito. Então, imediatamente, eles julgaram aquele homem. Chamaram a atenção daquele homem. Como que você carrega o seu leito no sábado? E o homem disse: aquele que me curou disse que eu carregasse o leito. E eles imediatamente perguntaram: mas quem curou você? Com certeza, eles sabiam daquele homem enfermo. Porque aquele homem era enfermo há 38 anos. Talvez alguns daqueles fariseus já tenham visto aquele homem ali naquele lugar, ainda na sua infância. E de repente viram aquele homem caminhando saudável, levando o seu leito. No lugar de glorificarem a Deus, foram questionar porque aquele homem levava o leito dele no sábado. Religiosidade. Devemos ter muito cuidado. O amor do Pai está acima da religiosidade. Devemos entender isto. Você conhecendo as Escrituras Sagradas, você vai entender o amor do Pai. E uma das vezes que indagaram qual era a melhor religião, a resposta foi: socorrei os órfãos e as viúvas e obedecei a lei de Deus, os mandamentos sagrados. Esta é a verdadeira religião. Estão criando muitas outras religiões, cada uma mais terrível do que a outra, lutando para nos afastar do amor de Deus, da verdade da existência de Deus. Estão criando falsos deuses. Estão criando muitas mentiras e querendo modificar as Escrituras Sagradas. Mas não se deixem levar pelo espírito de engano. Fique firme no amor do Pai. E você só vai aprender a retribuir este amor se você conhecer a palavra de Deus.
Não se atenha à religiosidade. Busque conhecer do amor de Deus, que aí você chega lá, onde agrada ao Pai. Aí você vai chegar numa situação onde você vai sentir alegria no seu coração em saber que o Pai está feliz com suas atitudes. Você não vai julgar as pessoas pela aparência, pelas suas fraquezas. Você vai lembrar que pode estar com uma trave no seu olho enquanto você está tão incomodada com a poeirinha que está incomodando os olhos do seu próximo. Quando você se envolver no amor do Pai, você vai julgar menos e amar mais. Lembre-se, o amor, o verdadeiro amor, ele não se envolve com religião. E aí, quando eles perguntaram, mas quem curou você? Ele procurou e não encontrou mais Jesus ali, porque Jesus havia se afastado da multidão. Mas um pouquinho mais na frente, Deus prepara o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com aquele homem que foi liberto de uma enfermidade que já durava 38 anos. E quando Jesus encontrou aquele homem, Jesus deu um alerta para ele. E esse alerta tem que servir para nós. Ele disse ao homem que não voltasse mais a pecar, porque senão o segundo estado dele seria pior do que aquele primeiro. Olha o que o pecado faz. Ele destrói a vida do homem. Nós temos que ter muito cuidado. Senhor da minha vida, eu estou te desagradando? Eu estou pecando contra o Senhor e contra meus irmãos? Revela-me, Senhor. Esta é a oração que agrada a Deus. O Senhor é o autor do amor. É verdade. Eu deixei marcada essa palavra. O amor é a essência da existência do Pai. Foi o amor que o Pai sente por nós que o levou a entregar o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Então ele pensou, eu vou pagar o preço do pecado deles, da queda de Adão. Eu vou pagar o preço com o sangue do meu Filho unigênito. Para que aquele que tenha essa consciência da existência de Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é perecer? É escorregar no pecado. O pecado é escorregadio, é camuflado. Às vezes, ele vem até com perfume francês. O pecado, ele é dissimulado. Ele é egoísta. Ele só pensa no eu, no meu eu, na minha satisfação. Eu tenho que satisfazer a minha carne. Enquanto eu sou novo, eu sou nova, vou satisfazer a minha carne. Tolo, você pode nem envelhecer. E com essa carne toda bonita que você fez todo tipo de milagria
para ela ficar no padrão do mundo, que às vezes é assustador. Diga-se de passagem, o mundo está num padrão assustador. Amados, as pessoas estão ficando deformadas com o padrão do mundo. Mas é assim uma coisa absurda o padrão do mundo. Os lábios têm que ser como que levou um soco, inchou, saiu, explodiu. Os seios têm que ficar estourando, saindo para fora da blusa. As nádegas é uma deformidade terrível. Uma coisa que de longe você sabe que não é da pessoa. Se passar uma agulhinha ali, furar o silicone, a coisa fica terrível. A sobrancelha, ela não pode ter só uma melhora, tirar os pelinhos de excesso. Não. Tem que ser 2 tiras pretas, puxando para cima, de preferência. As unhas, sabe galinha? A galinha não tem a parte mais larga no dedinho da galinha e termina afinando, fica igual uma lançazinha. Pois agora é o padrão das unhas. Ela tem que ser quanto mais triangular, a ponta mais fina e mais comprida, mais padrão do mundo. E nós estamos deformados. É assim que a humanidade está correndo. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, que aí você não vai amar quem você não conhece, e você cai na mentira do mundo, no engodo de Satanás. Tem pessoas assustadoras que você tem que fazer um esforço muito grande para não tomar um susto quando você vê a pessoa. Ela fica tão deformada que ela perde a essência dela. A personalidade dela, eu acho que quando ela olha no espelho, ela se assusta. Porque as pessoas não querem ser normais. Elas querem ser padrão do mundo, anormais, deformadas. Então, isso é falta de amor ao templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Acorde enquanto você pode. Peça forças a Deus para você não precisar mais de fazer tanta plástica, para você se tornar algo que você não é. Você não é. Mudando, às vezes, até o seu sexo. Porque não venha me dizer que você nasce sem sexo. Não venha com essa mentira de Satanás. Todos nós já nascemos com o sexo definido. E isso é biologicamente comprovado. Quando a mulher fica grávida, engravidou, menos de 3 meses, se ela fizer um exame de sangue, vai dizer qual é o sexo da criança que está no seu ventre. Então, não venha me dizer que a pessoa não sabe qual é o sexo. E quando nós tentamos temar com Deus, ficamos estranhos. Perdemos a nossa identidade. E é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso entrar neste caminho que leva à perdição.
a você não saber nem quem você é. Mas lembre do amor de Deus. Lembre do amor do Criador de todo o universo. Lembre do autor do amor. Amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Porque estão falando muito de um amor que não é verdadeiro. Que é uma guerra do sexo. Sexo. Sexo não é amor. Agora, quem ama, casa e faz sexo. Com amor. Com respeito ao outro. Querendo satisfazer o outro. Pensando com amor no outro. E aí gera filhos. A família sagrada. A família que foi gerada no coração do Pai. Tudo se encaixa. O sexo no casamento é bênção pura. Dá frutos. É bom lembrar disso. Que o amor do Pai foi tão grande que Ele nos fez assim. Nos preparou assim, como somos. E o amor do Pai é incondicional. O nosso amor é cheio de condições e de regras. Se a pessoa não for assim, eu não amo mais. Eu dispenso essa pessoa e descarto. Mas o Senhor não desiste de você. Lembre-se disso. Ele não desiste de você. E Ele ama você como Ele fez você. Do jeito que Ele fez você existir. E a sua vida está nas mãos dEle. Busque aquele que tem a sua vida nas mãos dEle. É bom andar com o Pai. O Pai quer o melhor para você. Amém. Até aqui. Lembre-se, o Senhor te ama incondicionalmente. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Até aqui. Que o amor de Deus te constranja a buscá-lo cada vez